Todos a postos? Vamos começar, Carlos? Podemos? Podemos. Então, agora dando continuidade, perdão, vamos passar para o Carlos Alexandre Fernandes Silva. Ele é chefe da diretoria DIPTO. O que é, Carlos? Divisão de registro de programas de computador e topografia de circuito integrado. Topografia de circuitos integrados. E ele vai fazer um workshop com a gente sobre o registro de programas de computador. Obrigada, Carlos. Obrigado a vocês. Parabéns aí pela apresentação, Isabela, foi espetacular. Muita surpresa aí, até para... Eu vou pegar alguns dados seus aí na minha apresentação. Eu fiquei abismado com o salto lá de 142 desenvolvedores para 375. E aí esses desenvolvedores, né, têm que ter algum meio, algum incentivo para fazer o registro no NPI dos seus softwares, né? Seus games, seus aplicativos, enfim. Né? Então, vamos lá. Bom dia a todos, bom dia, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Estou aqui para trazer um tema onde o Brasil possui muitos desenvolvedores de software, muitas empresas que desenvolvem software, mas pouquíssimos registros desses softwares, né? Junto ao INPI. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Tá? É uma apresentação, depois tem um passo a passo de como é que é feito o registro. Vamos lá. Bom, Carlos Alexandre Fernandes Silva, sou eu, sou chefe da divisão de programa de computador, topografia de circuito integrado, do INPI. Estou como chefe desde janeiro, agora desse ano. Tá? É um desafio aí muito bacana que a gente está enfrentando. E eu tenho uma novidade para vocês, já vou adiantar, não sei se a Isabela já passou. Mas tem uma notícia boa e uma notícia ruim, né? Nós acabamos de lançar um curso na academia do NPI sobre registro de programa de computador, registro de software. Tá? Foram 250 vagas, mas acho que em menos de uma hora já encerraram as inscrições. As vagas já estavam lotadas, tá? Já tudo encerrado. E nós já estamos pensando numa segunda turma aí ainda para esse semestre, provavelmente lá para outubro, alguma coisa assim. Tá? A gente está em conversas ainda com o pessoal da academia. Tá bom? Então, vou falar um pouquinho sobre a propriedade intelectual, sobre o INPI, os serviços, a lei de software, os direitos de autor, o porquê registrar. E aí, dentro desse porquê registrar, também tem uma perguntinha muito interessante, né? O porquê não registrar também, né? Como é que era o registro até 2017, até setembro de 2017? A mudança de paradigma, né? Outros serviços que atualmente existem. A publicidade, falar um pouquinho de licenciamento e contrafação, fazer um passo a passo, tá? Não vou fazer no sistema em si, mas eu printei as telas e vou fazer aqui pelo PowerPoint, pela apresentação, e os dados de contato. Gente, para onde a gente olha hoje, né? A Isabela acabou de falar, a gente está cercado de software, né? Software você olha para o seu lado, tem seu celular, tem seu smartwatch, tem os aplicativos de transporte, Uber 99, tem os aplicativos de solicitação de comida, né? iFood, as próprias televisões, GPS. Então, o que mais existe hoje no mundo é software. Então, e a propriedade intelectual, ela abrange, né? É um grande guarda-chuva, né? A gente pode dizer assim, porque ela abarca a propriedade industrial, a proteção sui generis e o direito autoral. E dentro do direito autoral, a gente encontra aí a Lei 9.609, de 98, que é a Lei de Programas de Computador, Lei de Software. E na Lei 9.610, que é a LDA, que é a Lei de Direito Autoral,
lá no seu artigo 7º, inciso 12, diz que são obras intelectuais protegidas as criações de espírito expressas por qualquer natureza, deixa eu só tirar isso, por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como os programas de computador. Né? E que esses programas de computador são objetos de legislação específica, que é a Lei 9.609 de 98, a famosa Lei de Software. E no INPI, nós temos, né, dentre os ativos, tem marca, patente, o desenho industrial, a indicação geográfica, transferência de tecnologia, informação tecnológica, e aí é onde estamos, né, o programa de computador, topografia de circuito integrado, que a nossa divisão aí toma conta um pouquinho desses dois ativos. Tá? E a legislação, tá, que nós lidamos, né, dentro do INPI, em relação ao programa de computador, nós temos a Lei 9.609, como eu já falei, que é a Lei de Software, a 9.610, Direito Autoral, tem o Decreto 2556 de 98, que institui o INPI como instituição oficial para a realização de registro de programa de computador. Tá? Hoje nós sabemos aí que existem empresas aí privadas que fazem esse registro, mas só o INPI é a instituição oficial para a realização desse registro. Tá? Temos a IN 99 de 2019, que fala sobre os procedimentos relativos ao registro. A Resolução 200, que é a tabela de retribuição do serviço. Então, na Lei de Software, tá, 9.609, conceitua programa de computador dizendo que é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico ou qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas, de tratamento de informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e fins determinados. Tá? Então, esse aí é o conceito de programa de computador ou software. Tá? Direito autoral, como eu já falei ali atrás, eu vou passar, porque já comentei. 2556 também diz que poderão, tá, a critério do titular dos direitos, tá, ser registrados no INPI. E aí a gente tem que atentar a um verbo, que é o poderão, tá? Não é deverão. Tá? Então, o poderão aí já diz que é uma atitude discricionária, né, do titular registrar ou não. E a Instrução Normativa 99 de 2019, tá, os procedimentos relativos ao registro. E é muito interessante citar aqui a Resolução 200 de 2017, que até esse ano, até 2017 mesmo, nós tínhamos, né, até agosto aproximadamente, nós tínhamos 19 serviços de programa de computador. Tá? E aí nós enxugamos aí para esses nove serviços, tá? Para ideia de desburocratização, né? Muito serviço repetido, né? Que não fazia muito sentido, então a gente acabou aglutinando alguns. Tá? E temos aí também como características da Lei de Software a proteção automática da obra por 50 anos, tá? Contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à data de publicação, ou, na ausência desta, a data de criação do software. Pessoal, vamos atentar aí, que são duas datas diferentes. Tá? A data de publicação é quando o software veio a ser divulgado de alguma forma. Tá? E a data de criação do software é quando aquele ponto exe, ponto, né, executável, ou qualquer outro formato, ele foi realmente criado. O software foi criado naquele dia, mas pode ser publicado só daqui a 2 semanas, a 3 semanas, alguma coisa assim. Então, as datas são diferentes. Tá? Nós temos que ter atenção a essas datas aí na hora até do preenchimento do formulário eletrônico, como eu vou mostrar mais à frente. O código-fonte, em sigilo, só podendo ser levantado por ordem judicial ou a pedido de titular do registro.
Abrangência internacional, 176 países signatários da Convenção de Berna. Então, você registrando o seu software no Brasil, tá? Ele vale o registro em 176 países, tá? Esses signatários da Convenção de Berna. E existe também a possibilidade de licenciamento e transferência de tecnologia. As principais características da Lei de Direitos Autorais, tá? Que ela é o arcabouço que protege as criações do espírito. As criações devem ser originais e devem estar expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte. E aí, lembra daquele verbinho que eu falei lá na frente? Que poderão ser registrados? Olha aí, ó, a proteção independe do registro. Tá? E o autor é a pessoa física criadora e pertence ao autor os direitos morais e patrimoniais. Aqui a gente tem umas observações a fazer. O autor é a pessoa física criadora. Tá? Quando era em formulário em papel, né, e atualmente já está tudo eletrônico, nós recebíamos que o autor, né, era empresa XYZ. Tá? Isso não existe, tá? Porque não é a empresa que desenvolve o software, é a pessoa física, é o desenvolvedor do software que mete a mão na massa, vai programar, vai fazer o programa e vai gerar aquele executável de alguma forma. Então, o autor daquele sistema, daquele software, daquele programa, é uma pessoa física. Seja a empresa que tiver 10 desenvolvedores, esses 10 vão entrar como autores, não é a empresa, não é o CNPJ, e sim o CPF. E pertence ao autor os direitos morais e patrimoniais. Tá? Quando é que ao autor vai pertencer os direitos patrimoniais? Quando ele também for o titular do registro. Tá? Até então, se ele for apenas autor, ele vai ter o direito moral sobre aquele registro, sobre aquele software. Tá? A partir do momento, eu, Carlos Alexandre, sou autor de um sistema, de um software, e que registrei no NPI, eu só vou ter o direito moral. Agora, se eu for autor e titular, eu vou ter os dois tipos de direito, moral e patrimonial. E se a proteção independe do registro, para que registrar? Né? Então, por que a gente tem que fazer esse registro? Tem não, né? Por que a gente pode fazer esse registro? Primeiro, para gerar uma segurança jurídica, tá? Que é uma produção de prova de autoria, é a inversão do ônus da prova. Vamos supor que eu fiz o registro do meu sistema no INPI, tá? E aí a Isabela foi lá e copiou o meu software. De alguma forma, ela conseguiu o código-fonte, copiou, e aí a gente vai brigar na justiça. Então, a Isabela é quem tem que provar que aquele software não é meu. Tá? Eu estou com o software registrado no NPI, eu registrei, ela, tá, que não registrou o software, ela tem que provar que o software não é meu. Tá bom? Então, aí já te leva aí uma segurança jurídica. Demanda judiciais sobre cópias não autorizadas e pirataria. Editais de licitação e financiamento do governo. Até pouco tempo atrás, atualmente a gente ainda está em conversas, tá, para renovar essa, não sei nem se já foi renovado, tá? O BNDES e a FINEP exigiam que o sistema tivesse registrado no NPI, tá, para conseguir um licenciamento, para participar de uma licitação e financiamento. Contrato de licenciamento e transferência de tecnologia. E também você tem a publicidade desses registros na RPI. E outros ativos também de lei de direitos autorais também podem ser registrados junto com o software. Né? A música daquele software, claro que não é uma música de terceiros, é uma música que você criou para aquele software. Tá? Você não pode pegar uma música do Djavan e colocar como se tivesse sido você que criou, que registrou. As telas, os vídeos, sons, animações e games também. Tá? Por isso, Isabela, que eu estou de olho naqueles 375 desenvolvedores. Bem mais agora, isso é de 2018? Pois é. A gente precisa conversar muito sobre isso daí. No caso de games, o sistema possibilita a proteção do software, das imagens e dos sons. Tá? Eu também vou falar que eu sou um gamer, tá? Porque eu já gosto muito de jogar e há uma semana atrás eu comprei meu Xbox.
E agora vamos para uma outra pergunta: por que não registrar? Tá? Então, a gente já respondeu as perguntas lá do porquê registrar, né? E por que não registrar se o registro é tão prático, podendo ser feito a qualquer hora, por qualquer pessoa, em qualquer local, já que é online. Então, hoje a gente tem o sistema, que eu vou também falar um pouquinho mais à frente, ele já está totalmente online. Onde você estiver, né, na beira da praia, tiver uma conexão online, você, pô, não quero mergulhar agora não, eu vou lá fazer o meu registro do software. Tá? Assim, com o seu computador, você consegue se logar, fazer o seu registro, né, de qualquer lugar que tenha uma conexão com a internet. Tá? Não tem burocracia, você só precisa de um documento, tá, para anexar nesse formulário. Claro que, se não houver procuração, né, você vai precisar de uma declaração de veracidade, que eu vou falar mais à frente. Por que não registrar se você, em 7 dias corridos, você consegue o seu certificado de registro? Antigamente, né, até 2017, para você conseguir seu certificado de registro, levava aí em 100, 150 dias, né? Sim, na melhor das hipóteses. Né? E agora você consegue em 7 dias. E você só consegue em 7 dias porque a RPI é lançada semanalmente, porque senão poderia ser no dia seguinte. Tá? Você depositou seu registro hoje, tudo certinho, não existe, por ser direito autoral, não existe mais a figura da exigência, né? E até porque o formulário eletrônico não deixa, tá? Ele obriga você a preencher todos os campos de forma correta, tá? Então, e efetuando o pagamento também de forma correta, no dia seguinte você já tem direito ao seu certificado, tá? Se a RPI fosse diária. E o custo também, R$ 185,00, uma taxa única, tá? Que vai valer por 50 anos. Então, bota aí, R$ 3,00 e alguma coisinha por ano. Né? O que é isso atualmente? Né? Então, R$ 185,00 para você registrar uma coisa que vai valer por 50 anos. Tá? E você não paga renovação. Né? Claro, você vai pagar outro serviço, uma transferência de titularidade, uma alteração de nome, uma alteração de endereço. Mas se você não mexer em mais nada nesse teu processo, vai ser R$ 185,00 por 50 anos. Então, como eu falei, né, nesse quadradinho vermelho que eu marquei aí embaixo, ali no penúltimo item, tá, diz que programa de computador é uma condição para enquadramento, tá, da BNDES MPME. Tá? Não sei como é que está isso atualmente, mas o INPI estava fazendo esforços para renovar isso. Provavelmente deve ter renovado, não sei. Mas isso era uma exigência do BNDES. Gente, como é que era o registro até 2017? Né? Então, até setembro de 2017, você tinha uma documentação formal em papel, onde você preenchia, né, a caneta, todos os campos, tá? Às vezes, nós, examinadores, na época, tínhamos que adivinhar, porque vinha dados do autor e, às vezes, o titular vinha em branco, tá? E aí, quando a gente fazia as exigências na época, né? Porque a gente não tinha como adivinhar quem era o titular, geralmente vinha na resposta, porque a gente não preencheu o titular porque o titular era o mesmo do autor. Né? Então, provavelmente, deveria ter sido preenchido. Então, gerava exigência, era uma burocracia, né? Demorava ser o registro. O código-fonte, né, era entregue em CD ou invólucros, tá, ao INPI. O INPI ficava com a guarda desses CDs ou desses invólucros. A equipe fazia o exame formal e era gerado o certificado de registro. E aí, né, como era papel, né, e aí gerava muita burocracia. Durante o exame formal, verificava-se inconsistências, como eu falei, já no preenchimento do formulário, ou a falta de algum documento a ser enviado ao INPI. Gente, tinha documento de sessão que tinha que ser enviado ao INPI, tinha cópia de autorização de cópia de documentação técnica que tinha que ser enviada ao INPI, contrato social, reconhecida a firma do contrato social. Né? Então, era muita burocracia e muito dinheiro do titular, né, envolvido. Tá?
E aí a morosidade, era uma equipe pequena, era uma equipe de 3, 4 pessoas para fazer os exames de pedidos que eram depositados e estavam na fila para backlog, né, gerando um backlog grande. E graças a Deus esse backlog foi sanado em 2018. 2018 não tínhamos mais backlog, tá? Então, assim, em um ano praticamente a gente zerou o backlog. A insegurança jurídica, o manuseio de papel, a possibilidade de perder processo, incêndio. Tá? Em 2011, não sei se alguém lembra que houve um incêndio no prédio do NPI, né? Até alguns documentos em papel foram perdidos, tá? De programas de computador. O custo elevado, né? O valor era calculado de acordo com a quantidade de invólucros, né, que o depositante entregava ao NPI. Houve casos de R$80 mil o valor da documentação técnica. Tá? E aí, como é que era o passado até 2017? Uma pilha de processos, esse era o nosso famoso backlog, nesse primeiro quadrado à esquerda. Tá? Nós tínhamos uma fileirinha lá de 0,90, que eram os pedidos deferidos, né? Que vieram todos corretos, preenchidos corretamente, os formulários. Então, não eram geradas exigências, ou se as exigências, se houve exigências, elas já haviam sido cumpridas. Tá? E essa pilha aí, em azul, tá? Do lado dessa pilha de 0,90, era a pilha de exigências. Olha a quantidade de exigências e olha a quantidade de 0,90, que era um processo que vinham, né? Ok. Então, assim, era muito burocracia, era muita morosidade, demorava muito para receber o certificado. Porque só para cumprir a exigência, o usuário tinha 60 dias. Né? Então, vai somando aí, né, o tempo que a gente examinava, o tempo que gerava, que o usuário tinha para cumprir a exigência, era mais de 100 dias, 100 e poucos dias. A gente tinha casos até que 1.000 e poucos dias o usuário não tinha recebido certificado. Então, na época, nessa figura ao lado, tá? Do lado direito, tem essas caixas. São as nossas documentações técnicas, tá? As documentações técnicas enviadas pelos usuários. Eu e o atual chefe substituto, que é o Joelson, nós, sim, nos enfurnamos no prédio da Praça Mauá praticamente 6 meses, 7 meses, né? Direto, né? Saía de casa, já ia para ir para o prédio da Praça Mauá, que era o edifício à noite, tá? Para fazer o levantamento, planilhar, né? Porque não tinha condições de ficar do jeito que estavam as documentações técnicas jogadas no NPI. Então, nós fizemos o levantamento, né? Colocamos toda a documentação técnica, né, de um processo junto, tá? Foi muito trabalho. E aí nós catalogamos tudo, mandamos para uma empresa de guarda, hoje está tudo numa empresa de guarda, direitinho, não tivemos problemas nenhum até agora, graças a Deus. E aí, devido a isso tudo, né, socorro, né, o bonequinho embaixo pedindo socorro, que realmente estava complicado de atender aí os usuários. Então, atualmente, nós, dos 19 serviços, nós temos só 9, tá? Que são o pedido de registro de programa de computador, código 730. Nós temos o código 731, 732 e 733, que são, respectivamente, alteração de nome para pessoa física, alteração de razão social para pessoa jurídica e alteração de endereço, que é o 733. Temos o 736, que é a revogação ou renúncia de procuração. Eu vou falar de cada um deles mais detalhado mais à frente, tá? Temos o 747, que é a correção de dados do certificado de registro, por falha do interessado. Temos a renúncia do registro, transferência de titularidade e a solicitação de levantamento de sigilo. Essa solicitação de levantamento de sigilo ela é válida para processos até 2017, em que nós recebíamos, né, a documentação técnica. E aí vieram as novidades, né? Desburocratização. Então, não tem mais necessidade de comparecimento na recepção do NPI. Não tem necessidade de envio de qualquer documentação para protocolar o pedido. Tá? Contrato social, contrato de cessão, contrato de trabalho,
Não tem mais isso. Tá? Não precisa mais ser enviado o código-fonte do NPI. Tá? Atualmente, o código-fonte fica com a guarda do próprio titular do programa. Eu vou falar isso mais à frente, porque atualmente o código-fonte ele é gerado com um resumo hash desse código-fonte. Tá? Não tem mais exigência. Tá? O próprio formulário eletrônico realiza as validações de preenchimento, eliminando a possibilidade de erro. Hoje ele é totalmente eletrônico, tá? Onde houver uma comunicação de internet, pode ser realizado o registro. Tá? Não tem... O sistema verifica as informações e a conciliação do pagamento automaticamente. Tá? Lembrando que o pagamento, também vou falar no slide, se eu não me engano, no próximo, que o pagamento tem que ser realizado antes do preenchimento do formulário. Tá? E a taxa única de R$ 185, válida por 50 anos. Temos também a declaração de veracidade. Tá? Ela é obtida através de um download no próprio sistema. Tá? A declaração de veracidade é o único documento hoje exigido, tá, por nós. Tá? Claro que quando não houver procurador. Se houver procurador, vão ser 2 documentos, a procuração e a declaração de veracidade. E ela deve ser assinada digitalmente por certificado digital padrão ICP Brasil, tá? Pelo titular do registro do seu computador, do seu procurador ou seu procurador. Então, esse certificado digital, tá, existe uma lista no site do ITI, né, um outro órgão federal, que lá ele cita quais são os certificados válidos de padrão ICP Brasil. E aí ali o usuário pode verificar, pode realizar o download, pode, né, fazer as autoridades, procurar as autoridades certificadoras para que ele faça a aquisição desse certificado. E existem 2 tipos de procuração atualmente, que é a procuração de amplos poderes, tá? Que ela deverá ser elaborada pelo próprio procurador e assinada digitalmente pelo otorgante, que é o titular do programa, com seu CNPJ ou CPF. E os poderes dados ao procurador deverão ser elencados à ocasião do preenchimento do formulário. Então, vou explicar um pouquinho como é que funciona essa procuração. Bom, vamos supor que eu tenho uma universidade, tá? A universidade contratou um procurador e o procurador vai fazer essa procuração de amplos poderes. Quem é que vai assinar essa procuração? É o reitor da universidade? Não, não é o reitor. E não vai ser ninguém, tá, autorizado pelo reitor. Tem que ser o CNPJ da universidade. Tá? A universidade tem que assinar essa procuração. Beleza? E, além disso, quando anexar essa procuração no formulário, vão abrir alguns quadradinhos, né, para solicitar para que aquela procuração é válida. É só para realizar o pedido? É para pedido para transferência de titularidade? É para pedido para alteração de nome? Não é para aqueles 9 tipos de serviço, tá bom? E a procuração específica, ela é disponível também para download, também não, é disponível para download no próprio sistema de registro, tá? E específica para aquele serviço. E é também específica para aquela GRU, tá? Então, abaixo da procuração, quando você realiza o download, ela vem o número da GRU. Você não pode pegar aquela procuração, tá, e colocar em outro tipo de serviço, né? Porque ela tem aquela GRU que é válida, vamos supor, para apenas o pedido de registro de programa de computador. Se eu quero fazer uma procuração para uma alteração de nome, eu tenho que gerar uma outra GRU, tá? Pagar lá os R$ 185, uma nova procuração que vai estar gravada, tá, com aquela GRU gerada para alteração para esse novo serviço. Tá? E aí a assinatura digital. O que é essa assinatura digital? Tá? É o famoso eCNPJ ou eCPF, é o token, né, que geralmente a gente assina. Tá? Então, ela é adquirida por autoridade certificadora credenciada pelo ICP Brasil, lá no site do ITI, da ITI você tem essa lista. Tá? Geralmente é o token com os dados da pessoa, seja ela física ou jurídica.
E aí nós temos algumas, né, razões importantes para a utilização desse certificado digital, tá? Que traz uma segurança jurídica para os envolvidos. O certificado digital é pessoal e intransferível, gerando assim uma maior segurança. Então, vamos supor que eu assinei uma declaração de veracidade. Eu não posso dizer que eu não assinei aquilo, tá? Por mais que alguém saiba a minha, né? Eu passei, vamos supor que eu passei a minha senha para a Isabela, tá? Passei a senha para a Isabela, ela assinou. A responsabilidade é minha, não é da Isabela. Porque ali está o meu nome, estão os meus dados, tá? Então, ela é pessoal, intransferível, você não deve passar a senha para ninguém. Você tem uma autoria, autenticidade e integridade dos documentos assinados digitalmente, tá? Porque quando se altera um documento já assinado, há necessidade de realizar uma nova assinatura, tá? Então, com isso, você já previne qualquer alteração nesse documento, evitando fraude, alterações indesejáveis. E outra, o custo para se adquirir um certificado digital é equivalente, né, às vezes até um pouco, é menor, né, equivalente ou menor, do que a soma dos custos para abertura e reconhecimento de firma, realização de cópias, porque lá no passado você tinha que enviar, né, a cópia de um contrato social, a cópia da documentação técnica, né, tinha custo com correio, deslocamento, tá? Então, e ela pode ser válida até 5 anos dessa assinatura digital, esse token, né? E aí, quando você for escolher, claro, 5 anos você vai pagar um preço um pouco maior, mas você pode escolher uma assinatura digital válida por 1 ano, por 2, tá? E o que é esse famoso resumo hash? O resumo hash, ele é um algoritmo que mapeia dados grandes e de tamanho variável para pequenos dados de tamanho fixo. Por esse motivo, as funções hash são conhecidas por resumirem um dado. Gente, imagina um código-fonte, né, que é enorme, geralmente é enorme, né? Ele pode ser resumido lá, se for um SH, né, 256, 128, ele vai ficar pequenininho, né? Ele vai gerar um código, né, um algoritmo que gera um código daquilo, e aí você vai anexar esse resumo hash no teu formulário eletrônico. E também vai sair no certificado de registro, tá? E aí, com esse resumo hash, a gente garante a integridade do código-fonte, tá? De modo que um perito possa comprovar, em caso de disputa de autoria, que não houve alteração daquele documento desde que foi transformado no resumo hash, tá? Ele funciona como uma criptografia unilateral. Você consegue, do código-fonte, gerar o resumo hash, mas você não consegue, do resumo hash, voltar ao código-fonte original, tá? Então, só isso já gera uma maior segurança ao titular. Esse resumo hash ele deve ser gerado a partir do código-fonte. Todo ou em parte, uma parte do código-fonte, claro. Essa parte ela tem que mostrar a originalidade, tá, do código-fonte. Mas você também pode incluir nesse resumo hash fluxogramas, as imagens, né, as músicas, porque, gente, é tudo binário, né? Música é binário, tela é binário, né? Desenho é binário, tá? Na linguagem de computador, tudo vai acabar gerando um texto binário, de forma binária, e você pode compactar tudo, e desse arquivo compactado você pode gerar o resumo hash. Quem trouxe um exemplo, né, de uma famosa frase: tudo passa, tudo muda, né? E aqui nós temos um exemplo com uma simples alteração. Na primeira frase, né, tudo passa, vírgula, tudo muda, ponto final, tá? Então, através dessa frase com ponto final, eu gerei abaixo, tá, o código, o resumo hash, tá, do tipo SHA-512, que possui 128 caracteres. E olha a diferença da frase abaixo. Tudo passa, vírgula, tudo muda, ponto de exclamação. Gente, olha que doideira. Um ponto fez mudar tudo, tá? Então, no ponto final, né, na primeira frase,
começa com 331 e termina com A58. Com ponto de exclamação, começa com 24C e termina com 96F. Então, qualquer alteração que você faça no seu código-fonte vai gerar um novo resumo hash. Uma vírgula que você mude, um ponto, qualquer coisa. Tá? Um if lá no seu código-fonte, se você alterar, já mudou tudo. E quanto é que custa? Né? Aí a gente vem para a mudança de paradigma. Né? Eu já falei nos slides atrás, hoje é um valor único de R$ 185 para o processo de registro. E como é que é feito atualmente esse processo de registro? Antes de preencher, assim, a minha sugestão é que antes de preencher o formulário eletrônico, você já vai ter que estar com o seu código-fonte, né, finalizado. Tá? Você gera o seu resumo hash, tá? De tudo que você achar necessário, que quanto mais você colocar no seu resumo hash, mais protegido você vai estar. Né? Você vai preencher o formulário eletrônico, é software. A validação é automática. Tá? Essa validação é do formulário e a validação do pagamento. Tá? E o seu certificado de registro vai sair em até 7 dias. E lembrando, em até 7 dias, porque a RPI é semanal. Tá? E aí nós temos outros serviços. Além do pedido, nós temos mais 8 serviços, tá? Que é a transferência de titularidade, que é o código 704, também é R$ 185. Nós temos a transferência por cessão ou cisão, onde somente o titular do direito, denominado cedente ou seu procurador com poder disparatal, poderá solicitar esse serviço. E também temos a transferência por incorporação ou fusão, em que o procedimento deverá ser obrigatoriamente realizado pela nova empresa, tá? Denominada cessionária e em seu nome, sendo também esta nova empresa que assinará digitalmente a declaração de veracidade e a procuração, se for o caso. Agora, para essa modalidade de transferência, por incorporação ou fusão, tem uma opção que você deve assinalar, tá? Que é a frase que está no formulário eletrônico de transferência. Declaro que a presente solicitação de transferência é uma decorrência de incorporação ou fusão. Tá? E um novo certificado vai ser emitido sem custo algum. Alteração de nome, razão social ou endereço. Tá? 731, 732, 733. Também no valor de R$ 185 cada. Ela deve estar atrelada ao mesmo CPF e CNPJ. Tá? E um novo certificado também vai ser emitido sem custo algum. Pessoal, tem uma diferença, né, entre esses dois serviços. A transferência de titularidade, ela vai sair de um CPF ou CNPJ A para um CPF ou CNPJ B. Tá? A alteração de nome, razão social, ela vai estar atrelada ao mesmo CPF ou CNPJ. Eu, Carlos Alexandre, quero transferir a titularidade, tá, do meu programa de computador para Isabela. Então, são 2 CPFs diferentes. Tá? Agora, eu quero alterar o meu nome, tá? Ou a razão social da minha empresa, vai ser sempre atrelada àquele CPF, ao Carlos Alexandre ou ao Carlos Alexandre S.A., sei lá, alguma coisa assim. Beleza? Temos a renúncia do registro, que é a 709, R$ 185. Esse ato de renúncia vai ser publicado na primeira RPI disponível e o certificado será retirado do portal. E aí me perguntaram uma vez qual é o objetivo, né? Para que se alguma vez já houve essa renúncia de registro? Já houve sim. Tá? Em uma empresa descobriu que o seu funcionário tinha depositado o software daquela empresa como se fosse dele. Tá? E aí devem ter entrado em algum acordo, alguma coisa assim, e aí ele solicitou a renúncia daquele registro. Tá? Então, foi publicado na RPI, né, seguinte, e o certificado daquela pessoa física, daquele funcionário, tá, foi retirado do portal, tá, deixando só, claro, o certificado da empresa. Tem a revogação e a renúncia da procuração. Ele é isento de custo. Tá?
Então, o outorgante, mediante petição, sem ônus, e a qualquer tempo poderá solicitar a revogação da procuração eletrônica. Tá? E o outorgado, mediante também petição, olha a diferença, tá? A revogação é o outorgante e a renúncia é o outorgado. Tá? Ele pode solicitar também a qualquer tempo e sem ônus a renúncia daqueles poderes da procuração. E aí temos a correção de dados no certificado devido à falha do interessado, R$ 185. Tá? Tem uma diferença. Se a falha for do INPI, é gratuito. Tá? Agora, se for do interessado, é 747. Tá? As correções das informações contidas erroneamente no certificado vão ser publicados na próxima RPI, tá? E um novo certificado vai ser emitido também sem custo algum. E a solicitação de levantamento de sigilo, olha a discrepância, R$ 908. Tá? E aí, quem é que pode solicitar isso? O titular do registro, a qualquer tempo, mediante petição. Cópias de documentação técnica em poder do INPI. Lembrando, tá, que o INPI só possui documentação técnica dos seus pedidos até 2017, né? Até setembro de 2017. Vai ser aberta na presença do titular ou seu representante legal ou representante da Justiça, para testar a não violação do conteúdo. E o levantamento de sigilo também poderá ser solicitado pela Justiça, no caso de ação judicial entre as partes. Vocês lembram daquele caso que eu falei de R$ 80 mil? Se eu não me engano, esse caso de R$ 80 mil é essa documentação técnica aí. Ela pertence a um único processo. Tá? Então, você imagina um código-fonte, tá, desse sistema aí, gerando um resumo hash, né? Vai dar o quê? 4, 5, 6 linhas no máximo. Tá? E olha como é que era recebido pelo INPI antigamente. E aí nós temos aí a parte da publicidade. Toda terça-feira a RPI é lançada, tá? E toda terça-feira também os certificados de programa de computador são disponibilizados no portal, tá? No Busca Web. O portal do INPI, tá? Através do seu Busca Web, mais ou menos no meio da página, você tem a opção de acesso rápido, né? E vai ter, se eu não me engano, o segundo ou terceiro ícone tem faça uma busca web, vai clicar, vai aparecer essa tela da esquerda, tá? O terceiro ícone é programa de computador. Clicando sobre esse ícone, vai aparecer essa tela da direita, onde se coloca o número do pedido, tá? Ou faz uma busca contendo, né, na segunda linha, contendo lá a palavra ou somente parte daquela palavra, através do título, do CPF, CNPJ. E aí vai trazer os dados. Reparem que na segunda linha, esse é um pedido antigo, por isso que ele tem o 120. Tá? O 120 antigamente era a concessão de pedido, tá? Do registro. Vejam aí que tem um ícone de PDF. Tá? Esse ícone do PDF, ele é nada mais, nada menos do que o certificado de registro. Clicando sobre ele, você vai exibir o certificado de registro do seu programa de computador. Falar um pouquinho de licenciamento e contrafação. Tá? Os contratos de licença podem ser para uso, tá? Basta o documento fiscal para aquisição, licenciamento e cópia. Para comercialização, tem que ter um contrato entre as partes. Transferência de tecnologia deve ser averbado no INPI. E como é que eu faço um uso legítimo, fair use? Que não constitui ofensa aos direitos do titular. Então, reprodução em um só exemplar, que é a título de backup. Tá? Citação parcial para fins didáticos, tá? Desde que sejam identificados o programa e o titular dos respectivos direitos. A ocorrência de semelhança de programa a outro já existente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação,
Gente, lembra lá no segundo slide que eu falei dos dois aplicativos, né, para transporte, que é o Uber e o App, tá? Eles são programas semelhantes, tá? Eles têm a mesma funcionalidade, mas com certeza o código-fonte deles não é igual, tá? Então, caixa de supermercado, né? Tem aquele sisteminha de PDV, né? Ponto de venda. Gente, quantas empresas desenvolvem sistemas de ponto de venda, né? Tem Colibri, tem outros aí que, né? Então, a funcionalidade é praticamente a mesma, né? Que é lá registrar suas compras, né? Verificar o estoque, tá? Então, isso tudo tem a mesma funcionalidade, mas o código-fonte em si não é igual, tá? E a integração, né, entre plataformas, tá? Lembrando que tem o DOS e o Windows, né? Linux e outros aplicativos, outros softwares, tá? E aí, agora nós chegamos ao passo a passo do depósito de programas de computador. Primeira coisa que a gente deve ter em mente que antes de fazer o depósito, tá? Nós devemos gerar a GRU e pagá-la, tá? O pagamento deve ser realizado antes do preenchimento do formulário eletrônico, tá? De geração do protocolo. Então, para isso, a gente tem que acessar o cadastro do EINPI, tá? Que é um sistema para a geração da GRU, tá? No cadastro do EINPI, nós temos 4 opções, tá? Cliente, que é a pessoa física ou jurídica. O advogado, no caso, se houver um procurador. E alteração do cadastro nesse sistema do EINPI. E tem a parte de dúvidas, né? Então, para realizar o login, deve-se clicar, eu vou fazer o exemplo aqui como se fosse cliente, tá? Pessoa física ou jurídica. E aí vai abrir essa telinha, tá? Essa tela, tá? Caso seja o próprio interessado a dar entrada no processo, ele realiza o cadastro preenchendo corretamente todos os campos e eles serão utilizados quando o preenchimento do formulário eletrônico. Em especial, o usuário deve estar atento, tá, ao login e a senha gerada nessa tela. Por quê? Esse login e a senha vai ser vão ser os mesmos dados para fazer o login no sistema e software, beleza? E aí, para fazer, tá, o e-software, para gerar o e-software, tá, a gente deve acessar já o formulário de login, tá, para geração da GRU. Tá? A geração da GRU vai ser através daquele login sem criados anteriormente. Tá? Vão aparecer os dados do cliente. E aí, embaixo, você vai solicitar o serviço que você quer. No caso, vai ser o serviço registro de programa de computador, tá? Vai ser o pedido de registro de programa de computador, código 730. E aí, nesse combo, né, de serviço, vão aparecer os demais serviços também, tá? Transferência, alteração de nome, todos os serviços atualmente existentes. E aí, ele vai abrir essa tela para confirmar, tá? E aí você pode gerar boleto e pode, atualmente, também gerar débito em conta, tá? Tem essa novidade aí de você poder pagar com débito em conta. E agora você pode realizar o download do pagamento, tá? Do boleto do pagamento. E lembra da documento da declaração de veracidade? Olha o ícone dele aí para você fazer o download. E olha o número da GRU gerada, que é essa 29.409 e tal. Tá? Isso tudo vocês têm que anotar, tá? Porque vão ser utilizados, anotar ou imprimir o boleto, tá? Porque vai ser utilizado o código, principalmente o código da GRU e a declaração de veracidade, para você fazer a geração do processo no software. Tá?
E aí agora vamos para o peticionamento eletrônico. Tá? No site do NPI, mais ou menos no meio da página, tá? Tem o botão, né, o ícone Sistemas de Peticionamento. Clicou nele. Quinto item, Sistema e Software, Programa de Computador. Mais uma vez, você vai selecionar o e-software. Tá? E aí, olha o login e a senha aí. É o mesmo gerado lá para geração da GRU, tá? Por isso que é muito importante vocês anotarem. A gente recebe alguém que fale conosco, poxa, esqueci meu login e a senha. É muito importante isso tá com vocês. Tá? E olha o número da GRU aí que você tem que colocar. Por que você tem que colocar o número da GRU aí? Para ele identificar o serviço, tá? Anexado a essa GRU, vinculado a essa GRU. No caso, a 730, que é o pedido de registro. Então, você colocou a GRU, clicou em OK, vão aparecer os dados do titular. Você vai inserir os dados do titular. Tá? Lembrando que tem dois campos, esses que estão em vermelho, que é a nacionalidade e a qualificação, tá? Que você vai ter que preencher, tá? Clicando em editar. Então, você clicou em editar, vão aparecer alguns dados, tá? Que geralmente são os dados que vêm do cadastro da GRU. Mas essa nacionalidade, a qualificação técnica, qualificação física, não vem. Tá? Então, você clica em editar, ele vai abrir essa telinha, você vai selecionar a nacionalidade e essa qualificação. Tá? Clicou em confirmar, os dados vão estar preenchidos. Para você adicionar um novo titular, essa setinha azul do lado tem adicionar titular. Então, você pode ter de 1 a N titulares desse software. Tá bom? Lembrando que o titular pode ser, sim, pessoa jurídica. Autor, não. Tá? E aí, os dados do autor. Para realizar a inclusão do autor, clica-se em adicionar autor. Tá? E aí vão aparecer os mesmos campos para você adicionar o autor. Lembrando que, está vendo ali? CPF. Não existe a possibilidade de CNPJ. Então, o autor sempre CPF. Tá? Sempre pessoa física. Também pode ser adicionado de 1 a N autores. Tá? Então, para você adicionar um novo autor, mesma coisa. Adiciona autor e pode inserir mais de um. E aí vem os dados do programa. E aí tem aquela observação que eu falei lá atrás, que é a data de publicação e data de criação. Tá? É aquela diferençazinha. Tem o título do programa, tá? Tem a linguagem, tá? E tem também os dados do programa, que são outros dados, né? Que é campo de aplicação e tipo de programa, que está no slide seguinte. Ó. Campo de aplicação e tipo de programa. O campo de aplicação, o que é? É onde onde esse sistema vai ser aplicado. Tá? Vai ser aplicado na administração, vai ser aplicado para controle de agricultura, né? Esses campos, né? De vendas, e o tipo de programa, é sistema operacional, tá? Tipo mesmo daquele programa que está, o objetivo daquele programa, né? E aí você clicou em pesquisar campo de aplicação, tá? Vai abrir essa telinha, tá? Da esquerda, desculpa, eu voltei um slide, para você pesquisar. Você pode selecionar mais de um campo de aplicação ou mais de um tipo de programa também. E aí clicou em OK, vão estar listados o campo de aplicação, tá? No caso aqui eu selecionei 3, e tipo de programa também selecionei 3. Se eu quiser excluir um deles, basta clicar no botãozinho excluir ao lado. E aí agora chegou a hora de anexar o resumo hash. O resumo hash, né, tem aqueles que é o seu código-fonte transformado, né, nesse resumo. E aí você tem a possibilidade, e deve fazer isso também, porque senão o e-software não vai aceitar, vai dizer que está faltando,
o resumo hash digital, tá? Nessa segunda linha, você vai selecionar o tipo de resumo hash, o tipo de algoritmo, tá? MD5, SHA-128, SHA-256, tá? E aí você pode selecionar e ele vai fazer a verificação se aquele resumo hash copiado, colado, pertence àquele algoritmo selecionado, tá? E aí, reforçando que a guarda e a manutenção da integridade da documentação técnica, ela vai ser feita pelo titular de direito e vai ser fundamental para uso como prova digital. Ou seja, a informação do resumo hash e a descrição do algoritmo no formulário eletrônico serão fundamentais para a validação deste documento, tá? Lá pelo judiciário, no caso. Então, vamos supor, houve uma ação judicial, tá? O usuário com o software depositado no NPI vai pegar seu certificado digital, não há mais necessidade de levantamento do sigilo, tá? Porque o software não está mais com o NPI, vai pegar o certificado, vai mostrar ao juiz ou ao perito que aquele resumo hash é o do software dele, tá? O perito vai solicitar o software guardado e vai também gerar aquele resumo hash. Bateu, excelente, o software é seu, realmente. Não bateu, houve documentação, houve alteração, a documentação técnica foi alterada, tá? Então, aquele resumo hash não vai pertencer àquele software, tá? E tem a derivação autorizada, é um outro campo também do formulário, tá? Que ele deve ser informado caso o pedido de registro seja derivado de outro, tá? Ele deverá ser digitada pelo titular do novo registro, com citação do programa de computador original, tá? Se estiver depositado no NPI, aquele programa original, deve conter o número do registro, tá? E a citação de autorização deve ser de responsabilidade e guarda do titular dos direitos patrimoniais derivados. Tá? Então, isso é muito importante, caso haja uma derivação autorizada. E a declaração de veracidade, tá? Ela vai ser anexada lá no final do software, tá? No final do formulário, tá? Essa documentação de veracidade, ela não deve ser impressa de forma alguma, tá? Porque senão ela perde a assinatura do INPI, tá? O INPI, no caso, tem duas assinaturas, né? Tanto a assinatura do INPI, tá? E a assinatura do usuário, tá? Do titular do direito ou do procurador. Então, ela não deve ser impressa, tá? Ela simplesmente baixou do site, assina digitalmente e anexa ao formulário eletrônico, tá? Então, ela deve ser realizado o upload, tá? Através desse botão adicionar declaração de veracidade, tá? E ele é específico para aquele serviço solicitado, tá? Na declaração de veracidade, como eu falei, vem o número da GRU gerada para aquele serviço. Você não pode reutilizar aquela declaração de veracidade para outro serviço. E aí nós temos aqui a parte das dúvidas. Tem um guia básico lá no nosso site, tá? Voltando aqui, só um minutinho. Depois que você fizer todo esse passo a passo, tá? Você vai clicando em avançar, que é aquele botãozinho lá à direita, tá? Para gerar o seu protocolo. Tá vendo? Como é muito rápido, pouco burocrático, quer dizer, burocracia nenhuma, né, praticamente. E você vai avançando, vai gerar teu protocolo. O teu protocolo já vai entrar no nosso sistema, tá? Você já vai receber o teu número de pedido, tá? E em até 7 dias, teu certificado já está disponível no site, tá? Por exemplo, se um usuário fizer um depósito na quinta-feira, hoje, tá? Exatamente hoje, na terça-feira que vem, teu certificado já está no site. Então, vamos contar aí. Quinta, sexta, né? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, 5 dias. Tá? Se for dias úteis, 3 dias.
né? Então, é muito rápido, tá? E aí nós temos a parte de dúvidas, tá? Tem um guia básico lá no nosso site, que é esse endereço. Essa apresentação eu acho que está disponibilizada para vocês também, tá? Então, tá? Isabela? Fez uma... Tá? Beleza. Tá. Show. Tem o manual do usuário, tá? Em que ele está bem completo, tá? O índice desse manual do usuário, tá? Ele é um índice inteligente, então você clica sobre aquele índice, ele já vai para aquela parte lá que você deseja. Temos a parte de FAQ, que são as perguntas frequentes, tá? E aí algumas ideias, algumas dúvidas que aparecem muito no nosso Fale Conosco. Só um minutinho, Patrícia. Estou encerrando, já vou te dar a palavra. Então, nós temos uma pergunta muito frequente eu estou com uma ideia de desenvolver software. Eu posso registrar essa ideia? Não, você não pode registrar essa ideia como programa de computador. Tá? Você pode colocar a mão na massa, desenvolver, de repente fazer um contrato de sigilo lá com o teu desenvolvedor, né? Para ele desenvolver o software, e aí, quando terminar, você pode fazer o registro. Mas a ideia não é registrada. E aí nós temos o canal de comunicação, que é o nosso Fale Conosco. Hoje o nosso Fale Conosco, eu posso dizer aí que a gente responde o Fale Conosco, sei lá, em até 2 horas. Tá? É muito rápido, porque a gente está sempre... Né? De manhã, vê o Fale Conosco, de tarde, vê o Fale Conosco. Às vezes, final do dia, tipo 6 horas da tarde, dá uma olhadinha no Fale Conosco, ou responde mesmo 6 horas, 7 horas. Às vezes, eu até respondo mesmo Fale Conosco à noite. Ou então no dia seguinte. Esse aqui é muito rápido. O que pode demorar mais, né, se for uma pergunta mais elaborada, mais, né, difícil, de repente a gente se reúne e tal, pode ser que leve mais um tempinho para responder, mas a gente procura responder no mesmo dia, se bobear na mesma hora. O telefone, nós estamos em home office, né? Mas para quem quiser anotar, quando a gente voltar, 3037-3643, é o meu direto da minha mesa, tá? Nós temos os sites da Regionais, tá? Que vocês também podem ter os contatos de endereço dessas regionais, podem tirar dúvidas também, tá? E, pessoal, é isso. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Tá? Estou aí aberta a perguntas, tá? Questionamentos, dúvidas. Vou parar aqui o compartilhamento para ver vocês aí. Obrigada, Carlos. Excelente. Obrigado a vocês. A Patrícia já levantou a mão, vou passar para ela. Tudo bem. Oi, Patrícia. Oi, Carlos. Olha, maravilhoso, aprendi muito. Obrigada aí pela tua explanação. Eu sou do Instituto Federal do Rio de Janeiro, a gente tem feito umas proteções de software, e eu fiquei muito curiosa porque eu queria entender, né, essa questão que você falou, e eu também vou pedir, porque a partir da explanação da Isabela, a questão dos jogos, né? Você falou que o mesmo hash pode vir a música, seria possível para um jogo ser protegido, onde você tem o código-fonte, o personagem, a música, o roteiro, isso poderia ser passível de proteção dentro do software? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte, você falou da questão internacional, né, que há uma proposta, isso aí permite uma segurança, porque nós temos a Convenção de Berna. Isso significa que, ao proteger aqui no INPI, ele também fica protegido internacionalmente em todos esses países signatários? Obrigada. Vamos lá. Patrícia, respondendo a primeira, tá? Os games podem ser objeto de registro, sim, tá? O game, né? Tanto os games, app de celular também, muita gente pergunta, app de celular pode? Um código-fonte pode ser registrado. Né? Então, sim, os games podem ser registrados. Claro, como é que você vai fazer esse registro, né? Caso você queira registrar tudo do seu game, tá? Então, você pode registrar a tela,
Tá? Você pode colocando tudo num diretório, tá? Que tem um código-fonte, tem as telas, tem as músicas. Você vai gerar um arquivo compactado, um zip, né? Disso tudo. E esse zip, ele também gera um resumo hash, tá? Você colocando esse zip para gerar um resumo hash, ele vai gerar lá de acordo com o seu algoritmo selecionado, e aí você pode sim anexar lá no formulário eletrônico esse resumo hash gerado pelo zip, tá? E segunda pergunta, sim, registrando aqui no Brasil, você está registrado aí, né, protegido nesses 176 países signatários da Convenção de Berna. Obrigada, Carla, adorei. Tem um monte de outras perguntas, mas aí eu vou deixar a Isabela falar enfim. O que você acha disso, Isabela? Dá para fazer uma proteção de software, os jogos digitais, e dar uma proteção, inclusive, para negociar internacionalmente? Então, a proteção é sempre interessante fazer o máximo possível, né? Só que tem aquilo que a própria Dani falou, você tem que ver. No caso das desenvolvedoras indie, talvez seja interessante você desenvolver uma estratégia, né? Porque, por exemplo, a marca você vai registrar em 180 países concomitantemente, né? É inviável. Agora, claro, o registro do game por registro de software é uma garantia maior do que o direito autoral, pura e simplesmente. Quer dizer, é a proteção por direito autoral. Você tem o registro, que daí é uma forma de você garantir também. E, claro, o registro ele é utilizado sempre como um ativo, né, também. Então, você tem um comprovante que você tem aquele código-fonte registrado, protegido por direito autoral na legislação brasileira, pode dar uma alavancagem também pro registro, né, para a negociação internacional. Com certeza. Posso fazer uma última pergunta? Sim, já sendo abusada? Vai. Não, é só com relação à questão da declaração de veracidade e esse, no caso, uma instituição pública, né? Porque a gente tem os contratos de trabalho, né? Então, quando o desenvolvedor está dentro do seu contrato de trabalho, ele vai fazer aquela coisa, ou até mesmo no universo das startups também, né? O desenvolvedor está ali dentro da startup, e o outro também para a questão do jogo, do game. Quando a pessoa desenvolve, ele tem a autoria protegida, mas na hora de fazer uma negociação ou pensar nesse game para plataformas onde vai ter uma comercialização internacional, ou uma visão, né, mundial, como é que fica a questão dessa separação de quem é o titular, né? Você acha porque você falou, quando é o empregador, ele tem que assinar como ex-CNPJ, né? E quando é a pessoa física, vai o eCPF. Mas nessa hora de discutir o patrimonial e o autoral, vocês podem, assim, dar uma conversada? O que acha que é o mais correto? O que você sente aí que é a forma? Né? Porque as instituições, a gente às vezes tem esse problema, todo mundo quer botar titularidade para a ICT, e ela não tem, é verdade, ela não desenvolve, né? Não é o reitor que desenvolve o software, é o pesquisador, de repente ali na startup, na spin-off que está incubado. Queria ouvir um pouquinho vocês nisso. Tá, Patrícia, é o seguinte, em relação a essa declaração de veracidade, quem vai assinar, tá, é o titular, tá, ou o procurador. Nesse caso, vamos supor que eu tenho uma empresa, tá? Dentro dessa minha empresa, eu tenho 10 desenvolvedores de software, tá? Seja software, seja game, seja, né, o app. A titularidade, se eu contratei, eu tenho contrato de trabalho com esses 10 desenvolvedores, certo? A partir do momento que eu tenho um contrato de trabalho, eu tenho... eles devem entrar como autores, porque eles meteram a mão na massa, né? Então, eles vão entrar como autor. E a minha empresa vai entrar como titular. Então, quem tem que assinar a declaração de veracidade é sempre a empresa, é sempre o titular do direito autoral. Tá? Vamos supor que a IFRJ, tá? Ela tenha lá no seu quadro de desenvolvedores
20 desenvolvedores desenvolvendo um game, um software. Tá? Esses 20, tá, vão entrar como autores. E a IFRJ ela vai entrar como titular, ou seja lá a empresa que for, entendeu? Então, vai ser sempre, dependendo do contrato de trabalho, claro, se os 10 desenvolvedores abrirem uma empresa, tá, e desenvolvem software, eles vão entrar como titular e como autor. Tá? E aí os direitos morais e patrimoniais vão estar com esses 10 titulares, tá? E autores. Porque eles abriram a empresa, eles não contrataram ninguém, eles meteram a mão na massa, eles desenvolveram software. Tá? E os direitos morais sempre dos autores. E patrimonial, né? Sempre com titular. Fiz entender? Perfeito, obrigada, Carlos. Bom, não sei, Patrícia, quer que eu comente sobre isso também? Eu concordo com o que o Carlos falou, né? Se tem um contrato de trabalho, normalmente uma universidade ela vai ter uma política de distribuição de royalty, né, com o que for desenvolvido, então tem o reconhecimento da paternidade do direito moral, mas o direito patrimonial, isso está sempre regido pelo contrato de trabalho, né? Por exemplo, essa minha apresentação que eu fiz hoje, ela é propriedade da OMP, né? Ela não é minha. Claro que um outro funcionário da OMP não teria o direito de pegar essa apresentação e dizer que foi ele que fez, né? Mas ninguém tem o direito, nem eu. Então, isso depende muito do contrato de trabalho, né, de cada empresa. Carlos, eu vou ler uma pergunta aqui do Tiago. A proteção de direitos autorais, inclusive software, podem ser feitos através de outros meios de registros, que também poderão ser usados como meios de prova de autoria. Hoje existem as plataformas de proteção pela tecnologia blockchain. Gostaria de saber se tais registros são aceitos no judiciário como prova de autoria ou apenas os registros nos órgãos públicos como Biblioteca Nacional e INPI, no caso de software. O software hoje, lá no INPI, a gente não aceita blockchain, tá, ainda. A gente aceita o certificado digital, né, o resumo hash, né? A gente aceita o ICP Brasil, padrão ICP Brasil. Tá? A blockchain a gente não aceita no INPI. Eu acho que ele quis dizer se o juiz, num caso de controvérsia, ele aceita um registro em blockchain como prova de anterioridade. E agora eu não sei te responder isso. Eu acho que ainda não teve caso aqui, Tiago. Não que eu saiba. Bom dia. Então, desculpa, Isabela. Até aproveitando, na verdade, é uma dúvida que eu tenho, porque na questão aí de direitos autorais também, há outros direitos autorais, como livros e etc., a Biblioteca Nacional, por exemplo, ela está paralisada aí fazem pelo menos uns 24 meses. Então, uma das maneiras que a gente viu de proteger os direitos autorais nesse sentido foi através dessas plataformas de blockchain, que queira ou não queira, são bastante seguras na questão aí de declaração de autoria, né? Então, a questão do software também entra nesse sentido. Eu sei que o NPI tem a prerrogativa legal, né, para fazer isso, mas eu acredito que pela inexistência de obrigatoriedade de registro, até mesmo pela lei, eu acredito que esses registros de blockchain também devam ser apreciados e aprovados pelo judiciário. Até a Sheila comentou que já existem alguns julgados desse sentido, que eu vou até dar uma olhadinha, né? Mas é uma questão, na verdade, que eu deixei no ar, porque é uma dúvida que a gente tem aqui também. Te agradeço. Eu posso responder, Carlos? Pode. Então, pelo princípio da convenção, pela Convenção de Berna, os direitos autorais eles são protegidos automaticamente. Então, em teoria, você não precisa registrar rigorosamente nada que seja criação humana. Perfeito. Agora, você tem esses dispositivos que facilitam a comprovação da anterioridade, né? Que é o caso do registro do INPI, do registro da Biblioteca Nacional e de blockchain.
Uhum. Por exemplo, na União Europeia, a prova de registro por blockchain ela não é tão bem reconhecida, recebida, como uma outra tecnologia, que era a tecnologia que era usada no Apple Proof, que eles até não usavam a blockchain, eles usavam essa porque ela é mais comumente reconhecida pela Corte Europeia, da União Europeia. Aqui no Brasil, eu não tenho conhecimento de casos, mas o que acontece? Até você colocar na mídia social, você postar alguma coisa, né, para você mesmo, que daí você tem um selo, são meios que você pode produzir para comprovar a anterioridade, mas eles não são tão seguros e reconhecidos como um registro na Biblioteca Nacional e no INPI, para um juiz brasileiro. Então, por exemplo, você está dizendo que você é o autor de uma determinada foto, por exemplo, e a sua prova é que você postou ela no Instagram no dia 24 de maio, e a prova do réu é que ele registrou na Biblioteca Nacional no dia 24 de maio, o juiz ele vai tender a favorecer o réu, o que teve o registro na Biblioteca Nacional, em detrimento do que tem o registro no Instagram. Perfeito, é o que eu imaginava. Te agradeço muito pela resposta. Quer complementar, Carlos? Eu só queria dar uma observação que tem os exercícios lá para o pessoal, hein? Lembra que eu mandei os exercícios? Sim, eles responderam as perguntas no começo do curso, na segunda-feira, e amanhã eu vou repassar as perguntas e aí a gente vai comparar para ver se eles acertaram. Tiago, deixa eu só expor um pensamento que eu tenho também. O que acontece? Eu até falei um pouquinho mais lá atrás. O registro no NPI, né, ele coloca a inversão do ônus da prova, né? Então, por exemplo, pelo órgão ser o órgão oficial, né, de registro de programa de computador, vamos supor que eu faço o registro no NPI e a Isabela faça um registro numa empresa, né, privada, tá? A Isabela vai ter que, né, do mesmo software, vamos dizer assim, ela copiou meu software e fez o registro numa empresa privada. Vamos supor que haja uma ação judicial e aí a Isabela, tá, ela vai ter que provar que o registro que eu fiz no NPI não é meu, tá? Uma vez que ele está num órgão oficial, está registrado pelo órgão oficial de registro de programas de computador. Então, nesse caso, a inversão do ônus da prova. Perfeito, Carlos. Muito obrigado, tá? Nada. Fala, Pablo. Quer passar? Passa para o Pablo, depois eu leio aqui. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Isabela. Vocês me escutam? Muito bem. Eu sou super tímido, gente. Eu pensei que eu ia passar por esse curso sem falar nada, mas vamos lá. Primeiro, parabéns, Carlos. Excelente exposição. Não é à toa que o curso da DNPI sobre software esgotou rapidamente e eu vou ficar atento para a abertura da próxima edição. E parabéns, Isabela. O tema é fantástico que você fala sobre games, né? Eu estou curiosíssimo, inclusive, para os desdobramentos desse mestrado. E quero saber mais sobre o grupo de pesquisa, que tipo de ações que vocês estão tomando. Mas vamos às perguntas. Eu escrevi algumas coisas aqui, eu vou tentar resumir. É muito frequente, eu trabalho com patentes, e é muito frequente clientes meus fazerem questionamentos sobre software, no sentido de que software são coisas que são atualizadas com muita frequência. Às vezes você tem um software que você pode gerar um código hash dele, e no mês seguinte ele já é completamente diferente. Então, você tem que fazer a guarda daquele software originário, e isso é uma complicação. E eu vi que você mostrou como o processo está ágil, facilitado, não só pelo código hash, mas por várias outras novidades aí do NPI. Não tão novidades assim, já tem uns 2, 3 anos, né, que isso está implementado, ou 4. Mas uma dúvida minha é que outros títulos, como patente, marcas,
apresentam algumas facilidades para o depositante que software talvez ainda não apresente. Uma primeira facilidade, patente tem aquele tipo que é o certificado de adição. Como as atualizações de software são muito frequentes, você teria que ficar depositando todo mês, não sei, todo mês as atualizações de software para você ter registrado aquilo que é o mais atual. E aí, para alguns desenvolvedores, isso é chato, é um processo, vai ter que mobilizar um escritório de patente, talvez, para ficar fazendo isso para você todo mês. E aí, eu gostaria de saber se tem alguma ideia do NPI de facilitar o registro de atualizações, talvez diminuir custo, ou então indexar isso com o registro anterior para que a transferência pudesse ser feita junto, e aí vem também uma facilidade que tem marcas. Marcas, quando você faz uma transferência de múltiplas marcas de um mesmo excedente para um mesmo cessionário, tem descontos sucessivos, e você consegue fazer isso com um peticionamento só. Então, isso tudo são facilidades que talvez, se você tivesse um mar de registros de software, ainda não existe esse tipo de facilidade. Você teria que pagar aquela taxa de 185 várias vezes para todos e peticionar várias vezes para uma transferência de, sei lá, milhares de atualizações. Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu acho que o software ainda tem campo para simplificar um pouquinho mais nesse quesito de atualizações e de transferências, né, de titularidade. Aí eu gostaria de ouvir o Carlos, se tem alguma ideia maluca ou se tem alguma coisa de inteligente nisso. Pablo, deixa eu falar. Como eu expus lá no início, eu estou desde janeiro aí na chefia, né? Então, eu estou com algumas ideias, sim, tá? Mas por esse problema aí de pandemia, a gente está em home office, né? Está tudo mais complicado um pouquinho. Tá? Eu tenho uma ideia de melhorar essa questão de registro de versões, tá? Mas eu também tenho uma boa notícia. Não é qualquer versão, né, que você precisa registrar, não. Tá? Por exemplo, eu fiz um software hoje, registrei hoje o software, tá? Acabei de desenvolver o software e registrei. Beleza. Aí amanhã meu usuário fala assim, gente, acrescenta um campo aqui, nessa tela de cadastro de usuário, acrescenta o campo e-mail que está faltando. Ah, tá, beleza. Pablo, eu não preciso fazer no dia seguinte um novo registro, tá, desse software, porque mudou. Porque a lei é muito clara, você pode registrar todo ou em parte, desde que essa parte mostre a originalidade do seu software. Tá? Então, não vai ser acrescentando um campo, acrescentando dois, ou modificando uma funcionalidade que não seja muito importante, que não tire a originalidade do seu software, tá? que você vai ser obrigado a registrar. Agora, claro, você desenvolveu um software, aí amanhã pede um novo relatório, pô, esse relatório é importantíssimo, né, para continuidade do seu software. É um relatório, né, junto que criou um relatório, criou uma tela, criou uma pesquisa, né, do seu software que tinha hoje 3 telas, passou a ter 8 telas, né, com mais relatório. Então teve uma modificação grande no seu software. Aí sim a gente aconselha a fazer um novo registro. Porque a tua originalidade de 3 telas passou para uma originalidade de 8 telas. Olha a modificação enorme que teve, entendeu? Então, poucas alterações, poucas modificações, a gente nem aconselha você registrar direto. Claro que se quiser, pode, né? Mas não é a obrigatoriedade, né, fazer registros sucessivos a cada modificação do seu software. Tá? E, assim, eu estou estudando, sim, já conversei com meus coordenadores, tá? De fazer, de repente, né, como você falou, descontos sucessivos e tal, mas aí é uma parte mais burocrática que a gente tem que discutir quando a gente tiver isso, né, presencialmente lá, junto à diretoria, mais acessível e tal, porque em home office fica mais... coisas ficam mais complicadas um pouquinho, mas a gente está com a ideia de fazer isso sim. Não sei se há
a possibilidade para tal, tá? Mas eu estou com essa ideia, assim, de melhorar alguma coisa nesse tipo. Essa era a pergunta que eu ia ler aqui da Mariana. Ela fez uma pergunta mais ou menos nesse sentido, né? Se para cada alteração tem que fazer um novo registro. Mariana, você quer complementar? Mariana Moretti? Oi, Isabela. Não, obrigada, já foi respondida. Excelentes considerações. Acho que o Pablo ele resumiu muito bem o que eu precisava saber também. Muito obrigada, estou satisfeita, tá? Beleza, Mariana. Obrigado a você. Próxima pergunta é do próprio Pablo, né? Ele faz um comentário. Bom seria se houvesse um tipo de certificado de adição no software, como que ele comentou, né? Será que o INPI já se debruçou sobre essa ideia de certificado de adição nos softwares? Ainda não. Mas assim, é o que eu acabei de falar, né? Uma modificação pequena não há necessidade de registro. E aí, sim, quando mudar muito o seu software, você vai fazer um novo registro, né? De repente, né, havendo muita alteração naquele software, a gente vai emitir um novo certificado, nem certificado de edição, vai ser o certificado original para aquele novo software depositado. Tá? O Aldo fez uma pergunta que eu acho que também foi respondida. Se um desenvolvedor é contratado por uma desenvolvedora e o software desenvolvido é fruto de sua atividade principal na empresa onde trabalha, o direito sobre o software é da empresa ou do desenvolvedor? Acho que já foi respondido, né? Não sei se o Aldo quer complementar alguma coisa. Aldo já foi? Aldo. Ah, tá tudo bem. Tá. Deixa eu ver. Ok, estão falando aqui do código-fonte de impressão. Falaram que vocês ganharam alguns prêmios de inovação do setor público, né? Sim, nós fomos em 2000 se não me engano, 2020 ou 2019, acho que foi 2020, em matéria de burocratização de serviço público e tal. A gente ganhou o segundo colocado. Pablo pergunta também, marcas têm um desconto para transferência de múltiplas marcas para o mesmo cessionário. Isso facilita bastante o processo e reduz valores. Poderia ter isso em software também? Estou pensando nisso. Pablo, de novo, Pablo foi bem participativo. Por que todos os valores são R$ 185? Parece pouco, mas é bastante. Imagina o valor de depositar um mesmo valor de alterar qualquer coisa no processo, até o nome ou o endereço. Sim. É o Aí mesmo valor. isso não tem muita coerência, né? Mesmo valor para algo simples como alterar endereço. Isso foi uma questão do chefe anterior, né? Ele fez esses estudos, tal, né? Até então, o que está valendo é isso. A gente vai ter algumas tentativas, né? De tentar melhorar isso daí, para ver se até alavanca um pouco o sistema o registro, né? no INPI, que hoje está muito baixo. A gente está com uma expectativa de fechar o ano com 3.600 registros eletrônicos, né? De janeiro para cá, a gente está... Para cá não, até dezembro a gente está esperando 3.600 registros. Vamos ver. A Nádia faz... Essa tua pergunta é bem política, Nádia. Por que o INPI não assume o registro de direitos autorais? Afinal, é tudo interligado. Haveria um alinhamento melhor das decisões. Eu acho que você tem o direito de não responder, viu? É uma questão muito política, Nádia. Existe direitos autorais e existe propriedade industrial. Então, o registro software ele fica numa área muito cinza, porque o software ele foi reconhecido pela Convenção de Berna como passível de proteção por direitos autorais. Então, é matéria de direitos autorais, mas o INPI foi encarregado do registro, né? Eu não sei qual foi a motivação para isso. Isso já tem um tempo, né? Em 2000, quando eu trabalhava no INPI, o INPI já fazia registro de programa de computador.
Foi alguma distribuição que foi feita na época, mas inclusive os ministérios são diferentes, né? A direitos autorais eles estão embaixo do Ministério de Turismo hoje em dia e INPI embaixo do Ministério de Economia. Então é uma questão. Eles falam, a Carolina, não sei se a Carolina está aqui agora, né? Ela, quando ela estava na Secretaria de Direitos Autorais, ela estava com um projeto também de fazer um centro único de registro online de direitos autorais. Então, um lugar, um portal onde você fosse, você pudesse registrar obra literária, obra fotográfica, obra audiovisual, musical, né? Em vez de você ter lugares separados, assim, a Biblioteca Nacional, a Escola de Música. Mas esse projeto ainda existe também um plano nacional, uma estratégia nacional de propriedade intelectual, né, para facilitar os registros, principalmente digitalizar, né, os processos todos, né, converter eles para online todos, mas isso ainda está caminhando, mas agora realmente ter o INPI como um órgão único de registro de todos os ativos de propriedade intelectual, eu acho que isso é uma discussão para outras esferas. Bom, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Pode explicar sobre as derivações? Não seriam complementos de um produto inicial? As derivações autorizadas, por exemplo, eu tenho, né, aqueles... Como é que eu posso dizer? Eu tenho um software, tá? E esse software ele foi derivado, né? Houve uma derivação de um software. O software X foi derivado do software Y, tá? Vamos dizer assim. E aí eu fiz melhorias, eu peguei aquele software, li aquele contrato de licença, né? Do software, vi que eu posso registrar, beleza, mas para registrar esse software, eu tenho que colocar naquele campo, né, os dados do titular original, tem que se fazer a citação daquele software, o título, tá? Eu tenho que dizer de onde ele veio, como se fosse uma referência, vamos dizer assim, né? E aí eu tenho que citá-lo, né, no formulário, né, para... Gente, esse software veio de algum lugar. Não foi a minha inspiração que gerou esse software, entendeu? Estou mandando uma mensagem aqui para o Silvano pedindo para ele colocar o link do formulário. Não sei se ele está na sala agora. Então tá, eu acho que aqui já foram as perguntas no chat. A gente ainda tem 7 minutos. Alguém quer levantar a mão ou podemos dar o dia por encerrado? Isabela, se você puder perguntar, porque eu fiz essa pergunta sobre a derivação, aí, pelo que eu entendi, Carlos, quando são empresas diferentes, né? Uma vai usar o produto que a outra desenvolveu, mas e se for a mesma? Um pouco na dúvida que, até no que o Pablo levantou. Eu tenho uma família de softwares que a mesma empresa faz, ela faz uma família de softwares. Ela mesma pode estar se citando e fazer nas derivações a sua família de produtos? Não vejo por aí não, Patrícia, porque se é a mesma empresa, vão ser atualizações daquele software, né? Então, sendo atualizações, vão ser novos depósitos. Claro, como eu expliquei para o Pablo. Não vai ser uma atualização pequena que você vai ser obrigado a fazer o depósito, né? Mas uma atualização, uma atualização significativa. Aí vai ser uma atualização normal, né? Vai gerar um novo software, entendeu? Um novo registro. Entendi. Então, ela faz um novo registro, uma coisa nova, mesmo que seja... Tá. Obrigada. Nada? A Jaqueline está perguntando, podemos ter acesso aos contratos de transferência de tecnologia? Ficam públicos? Olha, não sei te responder, porque seria com a parte de contratos. Não sei te responder se ficam públicos. Acredito que não. Acredito que tenham sua sigilosidade. Então tá bom. Acho que se não há mais perguntas, a gente se vê amanhã. Muito obrigada, Carlos, pela tua generosidade. É sempre bom a gente ter um workshop desse tamanho, assim, né, explicando. Eu gosto muito, né? Um formulário é aqui, isso que você bota ali.
Sempre muito bom. Muito obrigado. Nada, disponha a vocês, tá? Obrigado a vocês aí pelo convite. E, Isabela, quero conversar mais com você sobre esses desenvolvedores de games. Vou fazer um anúncio aqui, vou fazer um pequeno jabá do próprio INPI. Fiquei até braba com o Carlos, porque ele veio todo feliz assim me avisando: o curso de desenho de registro de programa de computador, eu saí correndo na mesma hora para fazer a matrícula e já tinha lotado, né? Aí eu reclamei com a Kátia também, mas não. Chegou em 250, eles fecham e não tem jeitinho para me botar lá dentro nem nada. Mas, enfim, estou conversando com a Kátia já para a gente fazer uma segunda edição. Já dei algumas ideias para ela, né? E daí vamos ver se a gente consegue dar ainda esse ano uma. Mas o meu jabá é outro, que eu vou até botar no grupo ali. O Eduardo Rios é do INPI, mas é de outra divisão. Ele é chefe da divisão de desenho industrial, de registro de desenho industrial. Ele vai dar uma palestra-aula hoje na FURB, se eu não me engano, de 2 horas às 3 horas da tarde. 0800, então quem tiver com um tempinho aí à tarde, eu super recomendo que acompanhe, tá? Vou jogar o link lá, vou ver se vocês podem participar também. Então, amanhã, último dia, a gente voou essas 2 semanas, né? Então, eu não sei se todo mundo viu, a gente vai ter... E a sexta-feira 13, amanhã. A última sexta-feira 13 que eu me lembro foi a de março de 2020. Como é o nome do palestrante? Eduardo Rios. Eduardo Rio, R-I-O. Amanhã, a gente, não sei se vocês viram, teve uma alteraçãozinha no programa. O Rodrigo Azevedo, ele se disponibilizou para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente vai começar com ele vai falar das 9 até as 9h40. Aí depois o Gustavo dá aula de encerramento, falando sobre gestão de museus, e daí depois a gente vai ter uma meia horinha, que eu quero conversar com vocês um pouco sobre esse trabalho de avaliação, tirar dúvidas. Eu acho que todo mundo já está informado, né? A avaliação vai ser um paper, não precisa ser muito longo, não, uma folha, só tipo 3 parágrafos. Eu queria que vocês pegassem algum ponto que vocês ouviram aqui durante o curso e que vocês desenvolvessem. Então, de repente, se alguém quiser escrever sobre proteção de videogames no Brasil por marcas, ou falar um pouquinho do caso da Scarlett Johansson também, que foi bem trabalhado, né? Qualquer ponto que vocês tenham, não sei, que tenha despertado o interesse de vocês e que vocês queiram desenvolver um pouquinho. E depois, isso é um incentivo meu, né? Eu acho que tem tanta gente tão brilhante aqui nesse curso, não só dando aula, como participando também. Eu acho que é uma boa oportunidade também de repente, vocês se juntarem por áreas de interesse e talvez desenvolver alguma coisa, escrever, né? A gente já está tendo chamada para artigo no JEDI, a própria BPI tem a sua revista também, então, quem sabe não é um bom momento também para se buscar algum tipo de colaboração para uma produção acadêmica, né? Aqui no grupo. Mas isso não faz parte da avaliação, não. Isso é uma vontade minha, um desejo meu, né? Eu sempre gosto de ver desdobramentos assim, dos cursos, tá? Então, amanhã eu vejo vocês para o último dia, 9h. E boa tarde para todo mundo. Vou mandar o link lá do Eduardo, então. Pessoal, Tchau, obrigado. obrigada, Carlos. Obrigado a você, Isabela. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.